Boa noite, amigos e amigas, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs de Del Espírita. Quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, que possa se inscrever, dar o like, compartilhar, dar aquele joinha, porque quando você faz o joinha, o YouTube envia o vídeo para mais e mais pessoas. Nós estamos muito felizes porque a palestra O Sono e os Sonhos já está com 5.800 visualizações e nós esperamos que chegue a mais e mais pessoas. Que o amigo e mestre Jesus ele possa nos envolver na sua imensa e inesgotável paz. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, tanto nós, os encarnados, quanto os desencarnados, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus. E que também cada um de nós sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra da noite vai ser sobre os bons espíritas e depois sobre a reforma social. Então, na semana passada nós falamos sobre as características do homem de bem. O homem de bem ele tem fé em Deus, ele tem fé no futuro, ele sabe de todas as vicissitudes da vida, de todas as dores, de todas as decepções. Ele sabe que são provas ou expiações, então a gente aceita sem reclamar. Então, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que eu acabei de dizer, onde bem tem fé no futuro, tem fé em Deus, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque os dois são a mesma coisa, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Aí o Espiritismo, ele não veio criar nenhuma moral nova, ele veio facilitar aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Então o Espiritismo, ele não veio criar nenhuma moral nova, ele veio nos ajudar a entender os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. E aí ele diz assim, no entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? É uma pergunta. A resposta, à falta de precisão da doutrina? Outra pergunta. Agora vem a resposta. Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Então, a doutrina espírita, ela não possui nenhuma figura e nenhuma alegoria que possa dar-lhe falsas interpretações. A doutrina espírita vem nos ensinar, relembrar todos os ensinamentos deixados por Jesus. Então, sua própria essência é a clareza e é o que a faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Então, sua própria essência é a clareza e faz disso, da doutrina, poderosa, porque ela vai diretamente na inteligência de cada um de nós. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. Então, quem está se iniciando na doutrina espírita não está de posse de nenhum segredo que é escondido do povo. Vulgo significa povo. É preciso, pois, para compreendê-la uma inteligência incomum? É a pergunta, se é preciso uma inteligência
em comum para compreender a doutrina? E a resposta dos espíritos é que não, pois vêem-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem. A gente vê homens de um certo nível de inteligência grande, mas que não compreendem a doutrina espírita, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens, apenas saídas da adolescência, apreendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas. Então não é necessário uma inteligência em comum para compreender. Todos podemos compreender a doutrina espírita. Basta que nós nos esforcemos um pouquinho. Isso decorre do fato de que a parte de certa forma material da ciência requer apenas olhos para observar, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido específico do espírito encarnado. Então tudo sempre vai depender do grau de instrução e do grau de evolução de cada um de nós. Eu sempre digo que as pessoas só vão entender a doutrina na hora certa, que nada vem antes da hora. O livro A Gênese, quer dizer, a doutrina espírita toda, se tivesse lá na Gênese, diz assim, é no livro A Gênese que diz, que se a doutrina espírita tivesse chegado antes do tempo que ela chegou, ela teria abortado. Então ela veio no tempo certo, no tempo devido, quando os homens já estavam aptos a começar a entender o papel da doutrina espírita. Que um dos maiores serviços que a doutrina espírita presta para a humanidade é o consolo. O consolo de sabermos os porquês da vida, porque nascemos, porque sofremos, qual a razão da dor e do sofrimento. Então sempre vai depender do espírito que está encarnado, do grau de evolução de cada um de nós. Então tudo a seu tempo. E aí diz assim, que o espiritismo não, me confundi. O que eu vou dizer agora é assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Que todos nós temos más inclinações, todos nós temos tendências, todos nós temos hábitos a corrigir, defeitos a corrigir. E isso vai depender da gente mesmo, do nosso trabalho, do nosso esforço. Aqui fala sobre a vontade firme de cada um de nós. Como está na pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, né, que é apenas poucos esforços, que às vezes nos falta vontade. E agora nós vamos falar então sobre a reforma social. Um jornalista, ele tinha que escrever um texto e os filhos dele não estavam deixando que o pai escrevesse. Ele precisava de tranquilidade e tempo para escrever. Toda hora os filhos queriam conversar com o pai, e o pai, eu preciso escrever. E os filhos não davam sossego para ele. Ele pegou um mapa, um quebra-cabeça do mapa mundi e deu para os filhos montarem esse quebra-cabeça. Ele pensou assim, agora meus filhos vão demorar horas montando o quebra-cabeça, enquanto isso eu escrevo, que eu tenho que escrever o texto. Em poucos minutos as crianças voltaram naquela algazarra total, dizendo, papai, terminamos. Ele, mas como que vocês terminaram tão rápido de montar esse mapa mundi? Eles disseram, não, papai, no verso do mapa mundi tinha um homem, a figura de um homem, nós preferimos montar o homem ao invés do mapa mundi, porque era muito mais fácil para as crianças montar o ser humano, né? Porque todo mundo conhece o ser humano, do que o mapa mundi, porque o mapa mundi, se você não conhecer, você não vai conseguir montar, né? E o homem todo mundo conhece. Então a reforma vai começar dentro de cada um de nós. Aí fala-se muito em paz social, da paz mundial, da paz social, da paz em si. Mas só haverá paz no mundo quando houver paz dentro de cada um de nós. Não haverá nenhum decreto que vai decretar assim, a partir de hoje tem que haver paz no mundo. Não vai haver, porque só vai haver paz
social, paz no mundo, quando houver paz dentro de cada um de nós. Igual com a sociedade, falar, precisamos de uma sociedade justa, mas não haverá uma sociedade justa enquanto não houver homens justos, né? E aqui na Terra, a gente elege os nossos representantes e somos todos imperfeitos. No mundo espiritual, nos mundos elevados, só se ocupa um cargo superior pela sua moral. O que define é a moral de cada um. Então aqui na Terra nós somos todos imperfeitos. Então a gente está elegendo os nossos governantes também imperfeitos como nós somos. Então não adianta nós querermos milagres, porque milagres não existem, né? E só haverá uma sociedade justa quando houver homens justos. Agora nós vamos falar então sobre as bases para a reforma social. Vivemos a era do desenvolvimento científico e dos avanços tecnológicos. Então nós vivemos essa era do desenvolvimento científico e dos avanços tecnológicos. No entanto, embora a satisfação e o conforto que os avanços proporcionam para a vida material, não conseguimos preencher o vazio da alma. E apesar de tantos avanços tecnológicos, de tanto desenvolvimento científico, às vezes nós não conseguimos preencher o vazio da alma, o vazio que está dentro de cada um de nós. E como é que a gente vai muitas vezes preencher esse vazio nosso? Assistindo uma boa palestra, né? Uma boa leitura. É assim que a gente vai preencher esse vazio nosso existencial, esse vazio da alma. O homem aspira a qualquer coisa de superior, sonha com melhores instituições, deseja a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas só haverá justiça quando houver homens justos. Só haverá igualdade daqui a muitos e muitos anos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e sobretudo, com o egoísmo imperando? Porque nós sabemos que hoje ainda somos muito egoístas. E aqui na pergunta 785 de O Livro dos Espíritos diz que o maior obstáculo ao progresso da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E na pergunta 784b, diz assim: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E a resposta: enganas-te. Porque nós podemos observar bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é mal e dia a dia corrige os seus abusos. Então é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então é necessário que o mal chegue ao seu extremo para que nós vejamos a necessidade do bem e para que então haja a reforma de toda a sociedade. O homem sente a necessidade do bem para ser feliz e compreende que só o bem pode lhe dar a felicidade pela qual aspira. Mas como ocorrerá isso? Ora, se o reino do bem é incompatível com o egoísmo, é preciso que o egoísmo seja destruído. Então, como é que nós vamos destruir o egoísmo? É através do amor, é através da solidariedade e da fraternidade. Depois eu vou ler aqui a pergunta 785, que ela é bem explicativa. Vou ler agora. Então, qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Nós já dissemos, são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, o progresso intelectual ele vem sempre primeiro, depois vem o moral. Então, o progresso intelectual do nosso planeta está muito evoluído. Falta agora nós desenvolvermos o progresso moral. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor
que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, esse mal vai durar, mas ele vai ter um fim. Um dia vai ter o fim do mal. Então, quando modificar-se à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Quando nós compreendermos que a vida espiritual é muito importante, porque às vezes a gente pensa só na vida material e esquecemos de pensar na nossa vida espiritual, que realmente é a nossa verdadeira vida, né? E aqui na pergunta 922 do Livro dos Espíritos diz que todos nós temos uma medida comum de felicidade a todos nós, que para a vida material é a posse do necessário, mas a gente quer sempre mais e mais e mais. E para a vida do espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se nós tivermos consciência tranquila e fé no futuro, nós seremos felizes, né? E a gente se contentar com a posse do necessário, mas a gente sempre quer mais e mais e mais. Mas o que pode destruí-lo? A predominância do sentimento do amor que leva os homens a se tratarem como irmãos e não como inimigos. Então isso é que vai destruir o orgulho e o egoísmo, quando a gente deixar se levar pelo sentimento do amor e nos tratarmos todos como irmãos, que todos nós somos filhos de Deus, então todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Para Deus não há diferença. A caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social. Sem ela o homem construirá sobre a areia, como tem daquela história, né, que fala que construiu na rocha, construiu na areia, aí o vento veio e destruiu tudo, né? E de quem construiu na rocha, não. Tem essa parábola. Então a caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social, sempre a caridade. Aqui no Evangelho diz que a caridade é a senha para que nós possamos entrar no reino dos céus. Assim sendo, se faz urgente que os esforços e, sobretudo, os exemplos de todos os homens de bem a difundam. Então é sempre o esforço e é sempre os exemplos de homem de bem. Mas como exemplificar o bem no meio corrompido pela maldade, a violência e a corrupção? Está nos desígnios de Deus que por seus próprios excessos, as más paixões se destruam. O excesso de um mal é sempre o sinal de que chega ao fim e chega ao seu fim. Então é necessário que haja o excesso do mal para que nós possamos ver a necessidade do bem. No entanto, sem a caridade o homem constrói sobre a areia. Um exemplo torna isso compreensível. Alguns homens bem intencionados, tocados pelos sofrimentos de uma parte de seus semelhantes, supuseram encontrar o remédio para o mal em certas doutrinas de reforma social. Vida comunitária pode ser a menos custosa. A comunidade de bens para que todos tenham a sua parte. Nada de riquezas, mas também nada de miséria. Eu já falei em palestra anterior, mas se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos em 8 bilhões, daria uma quantia mínima para cada um. Então não ia resolver o problema de ninguém. Então a riqueza aqui na Terra ela é muito importante, porque a riqueza gera progresso, né? O rico precisa do mais pobre para ele poder prosperar. E o pobre também precisa do mais rico, porque ele precisa trabalhar, né? Então um precisa do outro, o rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico. Sempre essa solidariedade entre ambos, né? Um precisa do outro. Tudo isso é muito sedutor para aquele que não tendo nada, vê antecipadamente a bolsa do rico passar ao fundo comunitário sem cogitar que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral ao invés de uma miséria parcial. Aí todo mundo seria miserável, né? A pessoa, todo mundo pobre, igualdade? Quem quer dar emprego para o outro, se era todo mundo igual? Mas mesmo que se dividisse, né, toda a riqueza do mundo em 8 bilhões, sempre tem aquele que é mais inteligente, que ele é melhor administrador e que ele é previdente, que ele vai se sobressair. Se der 50 reais para ele, ele vai transformar os 50 em 100, em 200, em 500, em 1000. E tem aquele que vai gastar os 50 e vai ficar na miséria para sempre.
que a igualdade estabelecida hoje seria rompida amanhã pela mobilidade da população e a diferença entre aptidões, né? Porque tem as aptidões de cada um. Que a igualdade permanente de bens supõe a igualdade de capacidade de trabalho, mas a questão não é examinar o lado positivo e o lado negativo desses sistemas. O fato é que os autores, fundadores ou promotores de todos esses sistemas, sem exceção, não visaram senão a organização da vida material de uma maneira proveitosa a todos. A finalidade é louvável, indiscutivelmente. Resta saber se, nesse edifício, não falta a base que só ela poderia consolidá-lo, admitindo-se que fosse praticável. A vida comunitária é a abnegação mais completa da personalidade. Ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. E nós estamos longe do amor ao próximo. Caridade até que a gente faz, mas o amor ao próximo, nós ainda falta muito para nós chegarmos ao verdadeiro amor ao próximo. Um sistema que por sua natureza requer para sua estabilidade virtudes morais no mais supremo grau, haveria que ter seu ponto de partida no elemento espiritual, sempre o espiritual. Pois muito bem, ele não o leva absolutamente em conta, já que o lado material é a sua finalidade exclusiva, que muitos só pensamos na vida material e esquecemos de pensar e de valorizar a nossa vida espiritual. Isso quer dizer que são enfeitadas com o nome da fraternidade, mas a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta, é algo que existe no coração e não será um sistema que a fará nascer. Então não tem nenhum decreto que vai decretar: a partir de hoje todos nós seremos caridosos, a partir de hoje todos haverá paz no mundo. Só haverá paz no mundo quando houver paz dentro de cada um de nós. E só seremos fraternos quando nós desenvolvermos essa qualidade que está latente dentro de cada um de nós. Ao mesmo tempo que isto ocorre, o defeito antagônico à fraternidade arruinará o sistema e o fará cair na anarquia, já que cada pessoa quererá tirar para si a melhor parte, que a pessoa sempre pensa no melhor para ela, né? Depois que sobrar, eu dou para o outro. A experiência aí está, diante de nossos olhos, para provar que eles não extinguem nem as ambições, nem a cobiça. Está provado já, né? A experiência já está dizendo isso para nós. Os homens podem fundar colônias sob o regime da fraternidade, tentando fugir ao egoísmo que os esmaga, mas o egoísmo seguirá com eles como vermes roedores. E lá onde se acham, haverá exploradores e explorados, se lhes faltar a caridade. Então pode haver as comunidades, fundar colônias, mas se as pessoas que estão ali na dirigência forem egoístas, faltará a caridade. Por todas estas razões, é que nunca haverá reforma social que se sustente em sistemas que não levem em conta o elemento espiritual. Quando se levarem em conta o elemento espiritual, aí tudo dará certo. É incontestável que antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Se a gente quer uma casa bem construída, a gente começa lá com um bom alicerce, né? Um bom construtor, porque a base é o alicerce. Pode ser a melhor casa do mundo, a melhor mansão, mas se ela não tiver um bom alicerce, ela vai ruir. Eu tenho uma palestra que chama-se Os Alicerces do Amor. Nós faremos ela nas próximas semanas. Então vamos pensar que só haverá paz no mundo quando houver paz dentro de cada um de nós. Que só haverá uma sociedade justa quando houver homens justos. Eu até anotei aqui, vai que dava um branco, né? Não tem como ter uma sociedade justa se não há homens justos. Só haverá paz no mundo quando houver paz dentro de cada um de nós. Obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. E agora nós faremos a nossa oração final.
Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós elevemos o nosso pensamento para o nosso familiar querido, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. E pensemos em todos eles neste plano e também no outro plano da vida, no outro lado da vida. Quer dizer, pensemos naqueles que já partiram desta vida e que estão vivendo no mundo espiritual, que onde eles estiverem, todos receberão. E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedir ao nosso Mestre Jesus também que possa aliviar o sofrimento dos nossos irmãos suicidas, que onde eles estiverem, a nossa oração chegue até eles como forma de bálsamo para aliviar-lhes a dor e o sofrimento e também a tormenta. E vamos buscar força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral e que nós possamos sair daqui desta casa espírita melhores do que quando aqui chegamos, pelo menos com o nosso pensamento mais elevado. E que o amigo e mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.